Olá, sou o professor Daniel, sou professor de Noções de Farmacologia e no vídeo de hoje nós iremos resumir a aula de número 9 em que falamos sobre psicofarmacologia. A primeira coisa que você precisa saber é que a psicofarmacologia, também podendo ser chamada de psicopsiquiatria, é uma área em que nós estabelecemos a relação entre as drogas e as alterações psíquicas. Alterações essas que podem ser das mais variadas, como alterações de humor, alterações de cognição, de comportamento, de psicomotricidade, de personalidade. Mas, de todas essas alterações, importante que você saiba que dentre as várias opções de tratamento que o médico pode lançar mão, uma delas é através do uso das drogas, os chamados psicofármacos. E estes fazem um efeito importante porque atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. Vale ressaltar que todas essas alterações, elas têm um ponto comum, que é exatamente o quê? A alteração na concentração desses neurotransmissores. Quando você produz muito ou pouco desses neurotransmissores, ele pode gerar uma resposta muito alta, muito intensa, muito exacerbada, ou quando você produz de menos, você pode ter uma resposta muito baixa. E isso pode provocar alterações psíquicas, né? Os chamados transtornos, as doenças mentais acabam por se estabelecer. Diante disso, é importante que você compreenda que o uso desses psicofármacos, portanto, tem a finalidade de regular a concentração desses neurotransmissores para tentar estabilizar a doença. Uma das doenças mentais que nós discutimos em nossa aula foi a esquizofrenia, que nada mais é do que uma doença mental caracterizada por surtos psicóticos em que o paciente vivencia experiências que não condizem com a realidade, portanto, uma distorção da realidade. Essa doença também ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas esses que nós podemos dividi-los em sintomas positivos e sintomas negativos. Um exemplo de um sintoma positivo são as constantes alucinações, tá? E sintomas negativos é a pobreza de comportamento, a falta de ânimo, falta de interação social, em que o indivíduo acaba se isolando. E é importante que você saiba que diante desse conjunto de sinais e sintomas, né, as pessoas que geralmente estão mais próximas, que geralmente são os familiares, né, a família como um todo, essas pessoas acabam sendo vistas pelo paciente como pessoas potenciais, né, a gerarem um risco, né, para o paciente. Ele enxerga nessas pessoas capazes de fazer algum mal para ele. Por isso, ele não confia, a relação de confiança, ela não existe para essas pessoas, o que acaba gerando um distanciamento, um isolamento dessas pessoas, né, em relação a ele. Você talvez deve estar se perguntando, né, que eu falei sobre sintomas positivos, sintomas negativos, mas desde quando, professor, alucinações, né, a você ouvir vozes, né, que só você escuta, são sintomas positivos. É importante que você entenda que sintomas positivos é quando eu adiciono ao quadro clínico desse paciente condições que aumentam, digamos assim, o grau, né, a proporção da doença, ou seja, se já não bastasse, né, a doença, adicionado a isso, ele ainda tem um quadro de alucinação, ele ainda consegue ouvir vozes, ou seja, eu estou adicionando, né, mais sintomas à condição dele. E todas as vezes que nós falamos de sintomas negativos,
é quando eu reduzo a condição dele para menos. Ou seja, ele tem falta de ânimo, né? Ou seja, eu estou diminuindo o ânimo. Ele tem falta de interação social, ou seja, é um sintoma para menos. Falta de apetite, ou seja, para menos. Então, é dessa maneira que nós dividimos os sintomas em positivos e em negativos. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido basicamente a nossa aula de hoje e bons estudos e até um próximo vídeo. Um forte abraço.